Todo mundo achou? Amém? Certo. Enquanto isso, você pode sentar. Eu, como você pode ver pela minha voz, estou bem fanha. Estou saindo de um resfriado. Mas quero que você preste bastante atenção. Que vou parar para tomar água, vou dar uma tossidinha, meu nariz está escorrendo, mas vocês vão entender. Para quem gosta de anotar, o tema da minha mensagem hoje é a devoção forjada na dor. Está aqui atrás. E eu vou, antes de tudo, vou contextualizar antes de trazer a leitura da palavra. O que acontece? Nós estamos vindo de um acampamento onde nós falamos sobre devoção. E o ano passado todo foi um ano que eu refleti muito sobre dor, sobre sofrimento. No começo desse ano, eu parei para refletir sobre como foi o ano passado. E eu percebi que a minha vida foi muito pautada em cima de alguns sofrimentos. E você pode ficar tranquila, não foi nada demais, não me separei, não tive perda de bebê, estou com a minha casa, estou com trabalho, então tá tudo certo. Foram dores, foram sofrimentos que eu passei, muito particulares, poucas pessoas sabem, mas tá tudo certo, não se preocupe. Porém, eu comecei a refletir sobre isso. Então, o ano passado, eu percebi que eu pautei a minha vida em cima dos meus sofrimentos. E aí, o que eu fiz? Refletindo sobre o ano todo, eu decidi olhar para trás e ver quais foram os meus pecados de 2025. Os meus maiores pecados. Não sei se você já parou para refletir nisso. Se você não parou, é uma reflexão bem interessante. E eu percebi que um dos maiores pecados que eu tive em 2025 foi o excesso de preocupação. O excesso de preocupação, a ansiedade, não confiar que Deus estava cuidando da minha vida. E isso a gente não percebe de uma hora para outra, né? Você tem que parar, tem que refletir, pensar. E eu te convido a, às vezes, olhar um pouquinho para trás e ver onde que você está pecando. Porque quando a gente tem uma vida de igreja, parece que a gente não peca mais, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não traio, eu não minto. Mas os nossos pecados não são só isso. Uma inveja que você teve de alguém, um sentimento mais egoísta, primeiro eu, depois o outro, às vezes pode ser um pecado. E às vezes a gente não está tendo consciência disso. Então eu percebi que o meu pecado principal de 2025 foi a falta de confiança em Deus, toda essa ansiedade. E aí o que acontece? A gente tem um grupo, eu tenho um grupo com algumas meninas, que é sobre estudo bíblico, a gente reflete um pouco, toda semana alguma menina traz uma reflexão. E no começo do ano eu refleti sobre isso, e eu fui uma das primeiras, eu acho, a trazer a reflexão no grupo. E eu falei sobre isso, eu falei, olha, eu vou abrir meu coração para vocês, esse tem sido meu maior pecado e tal, foi. E compartilhei com elas. E aí uma das meninas, ela compartilhou com a gente um livro que falava sobre sofrimento. E o nome desse livro é Nenhum Sofrimento é em Vão, que é da Elizabeth Elliot. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. E aí o que acontece? Nesse grupo, a gente também faz duplas de oração. E aí eu caí com uma menina, e aí ela me chamou e falou, nossa, Sil, o que tu compartilhou é algo que também tem, né, me afetado meu coração, vou compartilhar contigo um motivo de oração. E o motivo de oração era, eu estou com medo, porque eu perdi 2 pessoas muito próximas da minha família, em um curto período de tempo, e eu estou com medo de perder mais alguém.
toda noite eu vou dormir e eu sinto medo do futuro. Ela até comentou que estava com medo de desenvolver uma síndrome do pânico, que ela estava fazendo terapia e tudo mais. E aí eu orei por ela naquela semana toda, pensei muito nela e falei, não, Deus é um Deus bom, Ele não faria isso contigo e tal, confia em Deus, falei várias coisas. E aí qual é o plot twist da história? Umas 2 semanas depois, ela perdeu uma pessoa da família dela. E aí, quando eu soube da notícia, eu fiquei, caraca, como assim, Deus? Como assim? Poxa, tudo que eu falei para ela parece que foi em vão, porque eu falei que não, que Deus era um Deus bom, e que isso não ia acontecer e tal, e ela realmente perdeu alguém. Só que o que eu não sabia é que ela já estava vivendo esse processo, já tinha uma pessoa da família dela doente, eu não sabia. E ela já estava com medo de isso acontecer, porque já tinha uma pessoa hospitalizada. E aí eu mandei mensagem para ela, conversei e tal. Ela disse que estava lendo esse livro também, que a Tainá indicou, que eu também comecei a ler, e que algumas pessoas da família dela também começaram a ler esse livro, que também estavam vivendo esse processo. Enfim. E aí eu comecei a refletir muito, poxa, se eu, uma pessoa totalmente falha, pecadora, ser humano, me compadeci tanto da dor dela, imagina Deus, o nosso Senhor soberano, o que Ele pensou sobre tudo isso, sobre o medo que ela tinha de perder alguém, e ela perdeu mesmo. E eu comecei a refletir, poxa, isso não é em vão. Isso é o que sempre vinha na minha cabeça, principalmente porque eu estava lendo o livro. Isso não é em vão, isso não é em vão. Deus tem algum propósito com isso. E fiquei refletindo e refletindo. E aí, uma das minhas metas para esse ano, dentro de tudo isso, é ser uma pessoa com um olhar mais otimista sobre as coisas, menos pessimista. E, poxa, depois dessa notícia, tu fica, meu Deus, é totalmente ao contrário. Como que a gente vai conseguir ter fé de que o melhor vai acontecer se o maior medo que ela estava vivendo naquele momento foi exatamente o que ela viveu? Então, eu fiquei muito reflexiva sobre isso. E dentro desse livro, que eu vou falar um pouquinho sobre ele depois, ela fala muito sobre isso, sobre o sofrimento. O livro é basicamente falar sobre o sofrimento dela e de outras pessoas. Dentro desse livro, uma coisa, tem uma frase que eu vou falar durante toda essa reflexão, que é: nenhum sofrimento é em vão quando Deus está formando Cristo em nós. Se você quer anotar, nenhum sofrimento é em vão quando Deus está formando Cristo em nós. Sobre a autora, a Elizabeth, a história basicamente da vida dela, ela é uma missionária, o marido dela também, e aí o que aconteceu? Eles tiveram um chamado missionário muito jovens para ir para uma tribo indígena evangelizar essa tribo no Equador, uma tribo que nunca tinha tido contato com o cristianismo. E aí, depois de anos de se preparar em oração e tudo mais, confirmação de Deus, o esposo dela e mais 4 missionários foram para essa tribo. E o que aconteceu depois de um tempo? Os 4 foram mortos pela tribo. Então aí já começa o livro assim, naquele clima bem agradável. Ela ficou viúva com uma filha pequena e, assim, qualquer pessoa normal provavelmente nunca mais iria querer ver esses índios. Porque, poxa, eles mataram o teu esposo, tu tem uma filha pequena, matou os amigos do teu esposo, tipo, não faz sentido. E o que ela fez? Ela voltou na tribo e ela evangelizou esses índios e muitos deles se converteram.
Então, o livro é um livro que mexeu muito comigo, assim, diversos capítulos eu chorei muito. Ele me atravessou assim de uma forma muito grande. Ele realmente mexeu comigo e eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Se você ler, por favor, me conta depois, porque ele é muito especial. Essa mulher, a Elizabeth, ela decidiu permanecer fiel a Deus apesar do seu sofrimento. E isso me mexeu de várias formas, porque, poxa, olha o tamanho do sofrimento dela, é muito grande. Às vezes a nossa dor não é nem metade disso e a gente já não quer mais nem saber. Sobre o livro, basicamente, ele fala sobre o sofrimento, uma mulher que perdeu seu esposo, depois, mais futuramente, ela casa novamente, perde o outro marido dela. Em outra ocasião, é um livro com bastante sofrimentos, assim. A gente fica bem reflexiva. E nesse livro mostra como foi a perda dela, como ela enfrentou a solidão, como ela viveu essas incertezas e precisou continuar confiando em Deus, mesmo quando ela não tinha respostas. E não tinha as respostas que ela queria. E o que acontece? Nesse livro ela mostra que o sofrimento pode sim nos transformar. Ele pode nos disciplinar, ele pode ser um instrumento de transformação na nossa vida, pode ser um encontro com Deus. Então, uma das ideias centrais do livro é que Deus não desperdiça nada do que nós entregamos a Ele, muito menos a nossa dor. E dentro de tudo isso, se você gosta de anotar, o primeiro ponto da reflexão é que o sofrimento revela a nossa devoção. Vou ler o versículo com você, 2 Coríntios 4, 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nesse primeiro ponto, a gente pode refletir um pouco, porque a gente veio de um retiro, estamos todos muito cheios de Deus, acreditamos que somos cristãos devotos. Poxa, eu estou aqui, eu levanto a minha mão, eu oro, eu jejuo, eu sirvo a Deus, eu não minto. Eu sou uma pessoa responsável no meu trabalho, eu evangelizo. Poxa, eu sou um cristão devoto. Eu estou seguindo todos os passos de uma pessoa correta, de um cristão, de tudo que Deus espera de nós. Porém, sempre chega um momento em que nós passamos por algo que nos faz sofrer. Nós achamos que a nossa fé é forte até nós passarmos por algo que nós não estávamos esperando. Seja uma notícia que você não esperava, seja um dia em que você ora por algo e Deus não te responde, seja um dia que você perde algo que você estava esperando muito. Então, é nesse momento que nós enxergamos se realmente a nossa devoção é completa, no momento do sofrimento. E o sofrimento, ele tem uma capacidade de algo que, quando nós estamos confortáveis, nós não paramos para pensar, que é o momento em que a gente começa a questionar por que isso aconteceu, por que Deus permitiu que eu vivesse isso, por que Deus tirou isso de mim, onde Deus está com tudo isso, será que realmente Deus é fiel? Será que Ele realmente vai cumprir as suas promessas na minha vida? Será que vale a pena eu continuar sendo fiel, mesmo quando Deus não está entregando tudo o que eu espero?
Então, nesse momento de dor, de desconforto, é onde nós começamos a pensar, a questionar, a perguntar a Deus. E não é nenhum pecado você perguntar para Deus por que isso está acontecendo, será que isso vai passar, quando que isso vai passar, tudo certo. Você pode pensar tudo isso porque é natural, mas talvez a pergunta mais profunda e que muitas vezes a gente não faz é: o que Deus está fazendo em mim enquanto eu sofro? Eu acho que isso é uma das últimas coisas que a gente pensa. Nós vivemos muito no racional, nós questionamos, nós perguntamos, nós tentamos entender. Eu acho que eu estou sofrendo por causa disso, porque eu fiz aquilo. Eu pequei, então Deus está me castigando. A gente pensa várias coisas, mas a gente não pensa o que Deus está fazendo em nós enquanto nós estamos sofrendo. E uma das verdades difíceis, mais libertadoras, é algo que eu falei lá no começo e vou falar várias vezes. Nenhum sofrimento é em vão quando Deus está formando Cristo em nós. No versículo ele diz: nossos sofrimentos leves e momentâneos. Nesse versículo, Paulo não diz que o sofrimento não existe. Ele deixa claro: o sofrimento existe. Porém, ele diz que ele é leve e momentâneo. Mas pensa em algum momento em que você sofreu ou que você esteja sofrendo. O seu sofrimento parece leve, pareceu leve e pareceu momentâneo? Pareceu que, não, isso aqui eu estou sofrendo rapidinho, daqui 2 semanas já está tudo resolvido. Na minha vida não é assim. Quando eu sofro, não parece ser algo leve e não parece ser algo momentâneo. Parece que o mundo está acabando, que nunca mais vai se resolver. Mas talvez isso seja diferente de mim, eu espero que sim. Nesse versículo, ele diz que ele é leve e momentâneo. Mas, comparado ao quê? Ele é leve comparado ao quê? Ele é momentâneo comparado ao quê? E aí a resposta é comparado à eternidade. O nosso sofrimento é leve e momentâneo quando ele é comparado à eternidade. O problema é que a gente avalia toda a nossa dor olhando para o presente. E Paulo, no versículo, ele está olhando para o eterno, para a eternidade. Ele está comparando o sofrimento dele atual com a eternidade. Então, nesse caso, o que a gente pode pensar? O seu sofrimento pode estar durando 1 mês, mas pode durar 1 ano, mas pode durar 10 anos, 20 anos. Ainda assim, o seu sofrimento, perante Paulo, é leve e momentâneo. Eu gosto de trazer alguns exemplos, e eu trouxe exemplos de mulheres. E uma das mulheres que a gente pode trazer nesse caso é a história de Ana. Não sei se você conhece a história de Ana, mas ela era infértil. Na época de Jesus, a infertilidade era algo muito pior do que agora, porque tinha tudo a ver com a reputação da mulher, com uma cultura. Então, não ter filhos era algo de muito sofrimento para a mulher. E ela sofreu emocionalmente, espiritualmente, socialmente, porque não podia ter filhos. Só que Ana é um grande exemplo de uma mulher devota. Por quê? Porque ela entregou o seu sofrimento aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Ela correu para Deus. Ela não se endureceu, ela não amargou o seu coração. Ela simplesmente levou a Deus o seu sofrimento. Ela se derramou perante Deus. Ela, antes de receber o seu filho, ela entregou o seu filho a Deus. Então, Ana é um exemplo de uma mulher devota. Ela olhou para a sua esterilidade e chorou amargamente. Você se coloque no lugar de Ana. Acredito que para as mulheres é mais fácil se colocar no lugar dela. Será que a dor
de não poder gerar um filho naquela época é uma dor leve e momentânea? Eu acho que ela não pensou que fosse algo leve e momentâneo. Mas é isso que Paulo nos diz. Por quê? Porque quando nós olhamos para a eternidade, o peso das coisas muda. Quando a gente coloca a dor na balança da eternidade, o peso das coisas muda. Não que a dor desaparece, mas ela perde o poder de definir a nossa história. Isso é muito importante. A dor não desaparece, mas ela muda, ela perde o poder de definir a nossa história. Por quê? Porque nenhum sofrimento é em vão quando Deus está formando Cristo em nós. O segundo ponto de tudo isso é que o sofrimento desmonta quem não fomos chamados para ser. No versículo diz: produzem para nós. Ou seja, o sofrimento, ele não está sendo em vão. Ele está produzindo algo em nós. Ele não é desperdiçado. Quando nós sofremos, não é em vão. Tem um motivo. E foi isso que eu comecei a perceber o ano passado, na minha vida. Teve um dia que eu estava em casa com o Vitinho. E eu lembro que a gente estava sentado assim no chão da sala. Eu estava chorando e tal. E eu falei para ele: Vitinho, parece que Deus está me esmagando, assim. Parece que Ele está tirando tudo de mim. E sabe quando a gente pega um limão, a gente espreme o limão, espreme o máximo que a gente pode para pegar todo o suco que o limão tem? Era isso que eu sentia que Deus estava fazendo comigo. Que Ele estava me espremendo ao máximo, tirando tudo de mim. Mas não era em vão o que estava acontecendo. Tudo isso trouxe mudanças para dentro de mim. O sofrimento me trouxe sensibilidade, me trouxe dependência a Deus, me trouxe rendição a Deus. O sofrimento que eu passei produziu Cristo em mim. Tanto que, quando eu falei isso para ele, nas semanas seguintes, eu comecei a refletir sobre quem era a Silvana de 2024 e quem era a Silvana de 2025. E eu vi que eu era muito diferente. O meu pensamento era diferente, o meu jeito de analisar as coisas, o meu jeito de ver as coisas. Eu me tornei uma pessoa muito mais misericordiosa com a dor do outro, muito mais sensível com a dor do outro. E não foi em vão, Deus trabalhou em mim. E por isso que nós precisamos levar as nossas dores até Cristo. Eu sei que é algo muito clichê, mas muitas vezes eu sei que algumas pessoas pensam: poxa, eu estou orando isso de novo, e de novo, e de novo. Será que Deus aguenta o meu drama? Será que Deus aguenta me ouvir falar sobre a mesma coisa em todas as minhas orações? Sim, Ele aguenta. Ele aguenta o nosso drama, Ele aguenta a gente falando sobre a mesma coisa todos os dias, em todas as orações. Então você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em levar as suas dores a Cristo. Se eu olhasse para o passado, agora talvez eu viveria tudo de novo. Porque hoje em dia eu vejo os frutos que o sofrimento me trouxe. E se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não teria mudado tanto. Uma história da Bíblia é a de Noemi. Ela perdeu tudo, ela chegou vazia para Deus. Mas enquanto Noemi só enxergava as suas perdas, Deus estava construindo algo redentor na vida dela. O sofrimento desmontou as expectativas antigas para colocar ela em um propósito muito maior. Então, talvez Deus esteja permitindo que você se esvazie de tudo que está acontecendo
te esprema como Ele me espremeu, para você viver algo muito maior. Porque um propósito, algo eterno precisa nascer em você. E às vezes Ele vai usar o seu sofrimento. Porque nenhum sofrimento é em vão quando Deus está formando Cristo em nós. Indo para o terceiro ponto, nós entramos na parte-chave da reflexão, que é que o objetivo do sofrimento é formar Cristo em nós. No versículo ele diz, uma glória eterna que pesa mais, ou seja, existe um peso maior que o da dor, que é o peso da glória. E essa glória, ela não é só futura, não é só quando nós estivermos com Deus. Ela começa agora, quando Deus está nos transformando, quando Deus está formando Cristo em nós. Então, o maior milagre de Deus, quando nós estamos no meio de um sofrimento, nós queremos que Deus cesse o nosso sofrimento. Porém, o maior milagre que Deus pode fazer não é nos livrar do sofrimento, nos tirar do sofrimento, mas é usar o sofrimento para nos tornar mais parecidos com Ele. Então, talvez você esteja vivendo uma circunstância em que Deus aparentemente não está resolvendo. Mas, enquanto isso acontece, talvez Deus esteja formando algo eterno dentro de você. Algo que tem um peso muito maior do que a dor. Um desses exemplos é Maria, mãe de Jesus. Poxa, ela sabia que o seu filho seria o Redentor, que ele mudaria a história da humanidade. Eu acredito que deve ter sido uma alegria imensa em saber que ela carregava o Salvador. Mas ela viu seu filho morrer de uma forma terrível. Então pensa para uma mãe ver o Salvador do mundo morrer daquela forma. Só que tinha um propósito. E Maria permaneceu aos pés da cruz. Ela não só gerou Jesus fisicamente, mas o sofrimento formou nela a mesma entrega que Cristo fez. Ela se entregou, ela entregou a sua vida para gerar o Salvador do mundo. Mas ela também perdeu. E indo para uma das últimas partes dessa reflexão, nós temos o quarto ponto, que é uma devoção madura permanece mesmo sem respostas. No versículo diz, assim fixamos os olhos. Então, ou seja, Paulo está dizendo que foi uma decisão fixar os olhos em Cristo. Ele não diz que nós fixamos os nossos olhos de forma natural, ou é algo que acontece espontaneamente. Não. Ele diz que nós os fixamos, ou seja, é uma decisão, é uma escolha. Porque nós, naturalmente, não vamos olhar para o invisível. Nós, naturalmente, vamos olhar para o que é palpável para a gente. Para uma perda, para um diagnóstico, para o não de Deus, para uma resposta que não veio, para o medo que nós sentimos. Então, isso, trazendo até para a reflexão que veio na minha vida, eu percebi que os sofrimentos que eu estava tendo, a ansiedade que eu estava tendo, é porque eu estava fixando meus olhos no que eu podia ver, no que era natural, no que era palpável, no que era muito próximo de mim. Eu não tinha fé o suficiente para enxergar o invisível. E dentro disso, a gente precisa exercer a nossa fé. A nossa fé nos faz ver o invisível. O texto diz, o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Às vezes, para quem está anotando, essa frase mexeu comigo.
Às vezes, o milagre não é mudança de situação. Às vezes, o milagre é a revelação da presença de Deus. De novo, às vezes, o milagre não é a mudança de situação. Às vezes, o milagre é a revelação da presença de Deus. Ou seja, às vezes Deus não vai mudar a situação que você está vivendo. Quantas vezes eu orei por algo, eu tive fé por algo, e chegou na hora, Deus não fez o que eu queria. E é natural que a gente se frustre, que a gente pense, será que Deus está ouvindo minhas orações? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que Deus está realmente prestando atenção na minha vida? E muitas vezes parece que Deus silencia, né? Geralmente no sofrimento, parece que Deus silencia, que Ele não fala com a gente. E isso torna todo esse sofrimento muito maior. Mas muitas vezes Ele também se apresenta a nós. A presença dEle pode vir de muitas formas. Pode ser num abraço, numa oração, numa mensagem, ou até mesmo, principalmente, na leitura da palavra, que é onde Deus se revela a nós. Um exemplo disso é Agar. Agar está no deserto, ela não tinha recursos, ela não tinha esperança, ela acredita que tudo chegou ao fim, que não tem mais jeito para ela. Mas ali no deserto, Deus se apresenta a ela. E o sofrimento dela não terminou imediatamente quando ela encontra Deus, mas ela percebeu que ela não estava sozinha. Então, se você está notando, algumas das revelações mais profundas de Deus acontecem quando não resta mais nada além dele. Algumas das revelações mais profundas de Deus acontecem quando não resta mais nada além dele. O Vitinho, quando abriu o culto, já trouxe um pouco do que aconteceu lá em casa, mas eu vou reforçar. Essa faxineira que foi lá em casa, que perdeu o filho, quando ela falou, né, eu tinha 3 filhos, perdi o meu caçula, foi num acidente, e aí ela começou a contar toda a história e tal, e ela falou que eles chegaram em Tubarão, ela viu o filho dela vivo, ela conversou com o filho dela, ela disse que a cabeça dele estava toda aberta, e alguns minutos depois ele faleceu. Mas o que mais me chamou a atenção é que, primeiro, do acidente, apenas o filho dela faleceu. Os outros 2 meninos só tiveram alguns ferimentos, não foi nada grave. E aí ela contou um pouco da história dele, falou que ele era um menino que conhecia Deus, mas que era mais de fora da igreja do que de dentro e tal. E aí ela falou, eu acho que talvez Deus tenha levado ele dessa forma porque ele se entregou a Deus. Eu perguntei se ele entregava a vida dele para Jesus, ele disse que sim. E aí ela falou, talvez se ele tivesse vivido mais, ele não se entregaria a Deus e não iria para o céu. E eu fiquei pensando nisso, porque na verdade ela nunca vai entender completamente o motivo de o filho dela ter falecido naquela situação. Claro, quando ela estiver com Deus, talvez ela saiba a resposta. Mas essa resposta que ela falou foi algo que ela encontrou para confortar o seu coração de que estava tudo certo e de que existia um motivo para ele ter falecido daquela forma. Mas será que realmente foi por isso? A gente nunca vai saber, ela nunca vai entender. Mas o que me chamou a atenção é que ela falou, eu nunca questionei Deus de por que tinha sido assim,
por que foi dessa forma, num acidente, por que foi nessa idade. Eu nunca questionei Deus. E aí eu fiquei pensando, poxa, uma mãe perdeu um filho de uma forma trágica. Será que nós, no lugar dessa mãe, a gente agiria da mesma forma? É muito difícil, a nossa dor é muito pequena comparada a isso. E algo que eu também achei interessante é que nós não sabemos o que Deus sabe. Então, ela encontrou um conforto, uma forma de resposta, e talvez realmente seja isso. Talvez ela esteja certa, talvez Deus levou o filho dela com 20 anos de idade, porque assim ele se entregaria a Cristo, iria para o céu e fechou. Então, isso me fez refletir de que talvez não, né? Deus sabe de todas as coisas. E Ele entende, Ele vê lá na frente, Ele vê o nosso futuro, Ele conhece nosso coração. Ele está fazendo algo que a gente ainda não vê. E nenhum sofrimento é em vão quando Deus está formando Cristo em nós. Caminhando para o final, o sofrimento ele pode se tornar um altar. E o que eu quero dizer com isso? Ana chorou, Noemi se sentiu vazia, Maria permaneceu mesmo na dor, Agar encontrou Deus no deserto. A autora do livro que eu estou lendo, a Elizabeth, enterrou 2 maridos, não foi um só. E ela continuou sendo fiel. E dentro de todas essas histórias, nós podemos perceber que existe algo em comum. Deus estava trabalhando em todas essas mulheres. Talvez você esteja numa fase da sua vida que está tudo certo, está tudo muito bem, nossa, estou voando, minha vida está maravilhosa, está tudo certo. Poxa, é incrível, maravilhoso, que bom, glória a Deus. Mas talvez você não esteja na sua melhor fase de vida. Talvez hoje você está vivendo algo que você não entende, algo que você não queria viver. Talvez você perdeu algo que você queria muito. Talvez você esteja vivendo algo que você não pediu. Talvez você está vivendo algo que você gostaria muito que acabasse. Mas eu quero te lembrar que dentro disso, Deus não está desperdiçando a sua dor. Ele está vendo e, muito provavelmente, Ele está aprofundando a sua devoção, como nós falamos no começo. Ele está talvez te testando. Será que realmente fulano é devoto a mim? Será que realmente o coração dele está em mim? Ou está no trabalho, num relacionamento, numa situação de vida, numa oportunidade? Talvez Deus esteja quebrando em você coisas que Ele não quer que você seja. Talvez Ele esteja quebrando o seu orgulho, a sua inveja, as mentiras, essa prepotência de achar que eu posso, eu consigo, eu faço, é tudo na força do meu braço, eu consigo tudo que eu quero, eu batalho e eu vou lá e eu consigo. E principalmente, talvez Deus esteja formando Cristo em você. O maior milagre que Deus pode fazer nem sempre é tirar o sofrimento de nós. Muitas vezes, Ele está usando esse sofrimento para tornar você mais semelhante a Cristo. Ontem mesmo, eu ouvi uma frase do John Piper que eu achei muito interessante. Que era assim: são necessárias 1000 tristezas para formar um pregador. E aqui ele não está falando de um pregador do púlpito, de alguém que está aqui em cima falando. Ele está falando de um pregador que prega Cristo com a sua vida, que está pregando Cristo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família que ainda não conhece Jesus, enfim.
N lugares você pode ser um pregador. E muito provavelmente você vai precisar de algumas tristezas para se tornar esse pregador, para ter uma bagagem, para poder aconselhar alguém. Porque nenhum sofrimento é em vão quando Deus está formando Cristo em nós. A banda já pode subir? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora.